de Donald Trump, inclusive em solo brasileiro. Foram eles submetidos à tortura, como privação de água, submetimento a calor excessivo e agressões por parte de agentes norte-americanos. Foram deportados, mas não como humanos, e sim como objetos animados. O Estado-nação que se jacta como país da democracia, entre aspas, o Estado-nação que mais aprisiona em todo o mundo, revela toda a sua afeição pela liberdade, inclusive pelos ditos direitos humanos, entre aspas. A realidade, revelada na forma brutal neste caso, é apenas a ponta do iceberg de um Estado-nação construído pela escravidão do povo preto africano e seus descendentes explorados ao máximo junto a todo o proletariado do país, no qual os imigrantes ocupam as piores posições, ainda hoje, mais explorados e mais oprimidos. Pior do que o fato em si é a tentativa abjeta de justificá-lo. Jair Bolsonaro, por exemplo, considerou normal tal episódio, sugerindo que, fosse ele no lugar de Donald Trump, faria o mesmo. Disse, numa metáfora tão infeliz quanto a do próprio autor, que os imigrantes são como o MST, e os Estados Unidos da América é como uma grande fazenda produtiva. Os latifundiários devem reagir como bem entenderem aos invasores, entre aspas, assim como o governo Yankee. Para Bolsonaro, os camponeses pobres e os imigrantes brasileiros são merecedores de toda a violência, em suma, por serem parasitas. Ele fez a proeza de defender não os brasileiros e brasileiras torturados, e sim os torturadores, como está acostumado. Este é o patriota da extrema-direita, de certo um patriota que tem devoção absoluta à pátria, mas não à brasileira, como um renegado sabujo e lambe-botas do USA, que deve corar de constrangimento até os mais chauvinistas yankees. De resto, é nauseante o discurso que atribui todos os males do imperialismo yankee a Donald Trump na questão imigração. Que este lumpen enriquecido expressa, de forma condensada, todos os piores valores de uma superpotência imperialista, ninguém duvida. Mas todo mundo, ele é isso. Expressão concentrada da podridão que lhe dá origem. Não nos esqueçamos que Joseph Biden, o genocida do povo palestino, deportou 7.168 brasileiros em seus 4 anos de mandato, 5,75% a mais do que Trump até a data, tendo este exercido alguns dias a mais de mandato. Tampouco devemos esquecer o caso de Kesley Vial, jovem brasileiro morto num centro de detenção de imigrantes em Houston, no Texas, ao tentar visitar sua mãe em 2022, dada a qualidade do tratamento a ele dispensado pelo governo democrata, entre aspas. E ele não foi o único. Neste fato recente, há o agravante de que os agentes da agência norte-americana decidiram, contra as leis brasileiras, já em solo brasileiro, manter os cidadãos brasileiros algemados, mesmo sob protestos. Ora, com qual direito? Frente a tal ato, o governo do presidente Luiz Inácio pede a seus ministros uma cobrança direta, discreta, ou, em suas palavras, atuar com discrição, entre aspas. Lewandowski, ministro da Justiça, disse publicamente, após um tímido protesto, que não quer afrontar os Estados Unidos da América, como se as torturas dispensadas a compatriotas e a violação da lei brasileira em solo nacional não fossem motivos suficientes para, ao menos, elevar o tom. Não se está pedindo muito, senhores. Apenas se espera que um governo nacional não humilhe ainda mais a nação. Mas o nível de subserviência não permite nem mesmo a encenação de honra nacional. A nova pesquisa Genial Quest de 27 de janeiro sobre a popularidade do governo lançou um balde de água fria no governo e revela um marco no ritmo de desenvolvimento da crise política latente. Houve uma queda de 5 pontos percentuais na aprovação em relação a dezembro, 47%, e aumento dos mesmos 5 pontos na desaprovação, agora em 49%. Destaca-se o fato de o Nordeste ter caído 7 pontos percentuais na aprovação do governo. Tais números não podem se explicar por problemas de comunicação, entre aspas, como defende o próprio governo, e sim na sua colaboração de classes, no econômico, e apaziguamento com bolsonaristas e o latifúndio, no político.
Os 400 bilhões do Plano Safra 2024-2025, destinados apenas para o punhado dos grandes proprietários de terras, contrastam com um relativamente mísero 79,2 milhões destinados como crédito para milhões de famílias camponesas, agricultura familiar, entre aspas, e para outros tantos milhões de famílias sem terra alguma, nos projetos de reforma agrária, entre aspas, do velho Estado, os quais nem mais saem do papel por imposições dos latifundiários a esse mesmo governo. Piada de mau gosto, a mixaria foi criticada pela própria direção nacional do MST, que defende o governo. Com a verba estatal financiando indecentemente a grande produção latifundiária primária para exportação, o preço da carne para consumo interno disparou em 20,8% só em 2024. A inflação para alimentos de cesta básica também disparou em janeiro, pondo todos do governo em alerta. Afinal, não é o latifúndio agropecuário que produz a cesta básica, mas a economia camponesa de pequenos proprietários e a empresarial dos médios. Todos sem acesso a um crédito minimamente satisfatório e em melhores condições de pagamento, sem apoio logístico e de infraestrutura. A inflação no campo e nas cidades corrói o poder de compra das massas populares. A Paraná Pesquisas, por exemplo, divulgou em 18 de janeiro um levantamento no qual 65,7% acham que os preços dos produtos nos mercados encareceram desde o início do governo. A despalar do dólar, que interessa à grande burguesia local e aos latifundiários que produzem para exportação, corrói também o poder de compra dos setores médios e principalmente das suas camadas inferiores e das grandes massas populares empobrecidas. O salário mínimo brasileiro hoje vale menos em dólar do que valia em 2019, durante o governo Bolsonaro. Como se pode notar, as massas populares têm memória política, entre aspas. Não são como escarnecem delas os políticos, entre aspas. A reprovação crescente do governo resulta de sua política econômica, a qual é reflexo de suas posições de classe, de suas alianças e composição políticas. Os mesmos senhores que governaram sob a fachada do governo Bolsonaro, senhor Arthur Lira e companhia, seguem governando ainda hoje. Neste cenário de desmoralização de um governo oportunista, submisso aos generais e concertador com a direita, em que se periga a nova ofensiva dos ultra-reacionários contra ele, dentro da ofensiva contra-revolucionária preventiva, é ainda mais urgente a iniciativa das massas e das forças progressistas e democráticas na luta por seus direitos. Toda tentativa de submeter as massas populares organizadas e suas lutas à defesa de um governo que se desmoraliza por prometer à esquerda e realizar à direita é confundi-las, desorganizá-las e, no limite, é favorecer que o fascismo se arrebate para seus fins terroristas contra-revolucionários. O surgimento do bolsonarismo e reavivamento do golpismo são fenômenos oriundos dessa composição. O fracasso e desmoralização de um governo que se diz de esquerda e tratado como tal pela direita mais reacionária, na verdade uma esquerda burguesa, por aplicar um programa de governo de direita, por um lado, e desorganização das massas provocada por seu oportunismo, que buscava mobilizá-las, não por conquistar os seus direitos econômicos e democráticos de quem quer que fosse, mas para defender a si mesmo enquanto governo burocrático latifundiário que exatamente tem atacado tais direitos. Agora, mais do que nunca, para disputar as massas e levá-las às redadas ao caminho revolucionário, urge mobilizar em todas as frentes e aplicar a única tática marxista na luta de classes, da justa rebelião.